nesta noite, cada um de nós que viemos aqui, Senhor, possa ter alegria, Pai, de te louvar, de te adorar continuamente, Pai. Obrigado, Senhor, por estas vidas tão preciosas, tão significativas, Pai. Pelas famílias aqui representadas, Pai. No nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, Pai. Mas agora, Pai, eu te peço que o Senhor fale conosco na Tua palavra e que o Teu Espírito ministre no nosso coração a Tua boa e perfeita vontade e que nós venhamos não só a entender, como praticar, para a honra e para a glória do Teu nome nós agradecemos, Pai. Amém. Amém. Queridos, graça e paz seja convosco. Amém? Podemos nos sentar. Gostaria de ver a mão assim de quem está nos honrando com a sua presença pela primeira vez. Amém. Amém. Mais alguém aí? Mais alguém. Tá bom, queridos. Nós nos alegramos com a sua presença e através da vida do Lucas, lá de Belém do Pará, né? E do Tiago. Cadê o Tiago? Tiago, aluno da Faculdade Faria Brito, lá de Fortaleza, membro da igreja do pastor Eibe Uber, que vai estar aqui dia 9, 10 e 11 de agosto desse ano. Nós saudamos todos vocês que nos honram com a sua presença, dizendo: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Querido, eu quero convidar você para abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. João 8. Você que não tem a Bíblia, pode ver no seu celular, depois você desliga ele, né? Tem uns que têm a Bíblia no celular, tem outros que estão com o tablet, pode ler tranquilo, mas depois desliga, né? Tá bem? João 8, do 31 até o 36. Diz assim a palavra do Senhor. Desculpe. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E Jesus respondeu: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos falar juntos este último versículo? 1, 2, 3. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Queridos, nesta noite, eu gostaria de convidar você para prestar bastante atenção nestas figuras e no texto escrito.
se ele tivesse agido assim. Igreja de Vilhena, como é que nós temos agido? Essa tragédia nos coloca frente a frente com uma realidade e nos leva a pensar, a meditar nas nossas dores, nos nossos lutos, no nosso distanciamento das coisas. E diante das dores, muitas vezes, nós preferimos não sentir o que dói, ou fingir que não dói, ficar como que anestesiados. Não é em mim, não é meu parente, não é da minha cidade. Mas uma tragédia como essa traz a reflexão de como estamos também distanciados da realidade de Deus e como o mal tem conseguido êxito. Mas você pode vencer o mal. Não esqueça que o diabo veio para matar. É a função dele. Ele não sai dos seus propósitos. Roubar a paz, a alegria, os familiares, os parentes, os sonhos de uma faculdade, os sonhos de uma vida futura, próspera, os sonhos da família. Destruir os lares. Destruir famílias, empresas, sonhos de novo. Poderia ser aqui em Vilhena. Pode acontecer em qualquer lugar. Nós somos obrigados a nos preocupar com isso? Queridos, Jesus não foi obrigado a nada. Ele fez por amor. Ele fez por amor. E hoje, queridos, cabe a nós refletir sobre aquilo que aconteceu. Poderia ser um de nós, um parente nosso, ou simplesmente, como nós já mostramos nas fotos, não conheço ninguém. Mas são vidas em quem Deus tinha propósito. O bem tem prioridade sobre o mal, quando as coisas são encaminhadas para isso. Nós temos as escolhas. E Deus preparou o melhor caminho para nós. Vença o mal com o bem. Você pode vencer o mal. Você pode vencer o mal porque Jesus já venceu por mim e por você. O texto de Romanos 12, 21, queridos, fala: não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quando nós vemos um fato como este, nós ficamos pensando assim: será que havia uma maneira de ter evitado tudo isso?
É claro que havia. Você sabe disso. Todos vocês sabem. Mas isso agora não é motivo de nós questionarmos. Porque já aconteceu. Mas você ainda tem a opção da vitória do bem sobre o mal. Você pode vencer o mal. Por que muitos conseguem? Por quê que muitos conseguem? Muitos conseguem, mas nem todos. Como é que outras pessoas não conseguem? O que leva as pessoas a terem sucesso diante do mal? Bem, aqui em Tiago 4:7, a palavra diz assim: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Bem, a maioria de nós diz: não, eu resisto ao diabo, eu não dou espaço para ele. Comigo não. Não, eu estou dentro da palavra. Eu resisto ao diabo. Só que o versículo ele não começa com essa afirmativa. Ele começa dizendo: sujeitai-vos a Deus. Enchei-vos de Deus. Aí sim, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Queridos, o diabo não está preocupado com o ser humano. Ele quer detonar você, eu, nós, nossa família, nosso trabalho, nosso emprego, nossa empresa, nosso salário, nossos parentes, nossa cidade. Ele quer cumprir a missão dele. Queridos, há um dizer entre os cristãos assim, que dentro de nós há um lobo e uma ovelha. Qual é que vai vencer essa batalha dentro de nós? O lobo ou a ovelha? Vocês sabem a resposta. Qual é a resposta? Aquele que você alimentar mais. Se você pender a sua vida para as coisas do mal, aplicando a lei de Gerson, querendo levar vantagem em tudo, o lobo vai se sobressair, vai vencer. Mas se você tiver humildade, amor, compaixão, comunhão com Deus e com o Espírito, a ovelha que está dentro de você vai prevalecer. Meus amados, nos dizem que nós vivemos para enganar as pessoas, milhares de pessoas. O diabo tem lançado muitas mentiras. O Walter falou aqui, as mentiras do diabo, que a igreja não precisa da sua oferta, do seu dízimo. Mas eu quero me preocupar mais com as mentiras que o diabo tem lançado com o intuito de destruir as vidas e as famílias. A família é uma coisa de Deus e é muito importante. E Deus nos deu a família. Então, baseado nisso, a primeira coisa que nós temos que nos preocupar a fazer é combater as mentiras do diabo. Combater as mentiras do diabo. Vamos falar juntos? Combater as mentiras do diabo. A Bíblia diz
que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Lá em João 8,44, nós estávamos lendo aqui, o mesmo capítulo que nós estávamos lendo, no versículo 44, termina assim. Fala do que, quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas quais são as mentiras que ele usa até o dia de hoje? Para poder cumprir os propósitos dele. Então, a primeira mentira é esta: o diabo não existe. Desde a fundação do mundo que ele já vem mentindo. E se você acredita que ele não existe, ele sendo o nosso adversário, fica muito fácil dele trabalhar na vida das pessoas que não acreditam, para que ele possa cumprir o seu intento infernal, para destruir, para matar, para roubar. Então veja o que Jesus disse também em João 10:10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando nós não acreditamos que ele existe, ele tem liberdade de fazer o que ele bem quer. Mas quando nós acreditamos em Deus, nos apegamos a Deus, nós temos a vitória da família e da vida plena. Olha bem, para quem não acredita que o diabo existe, não existe. Quantas maldades nós temos visto no dia a dia? Por exemplo, aquela mulher que matou e esquartejou seu marido, colocou em malas e deu sumiço. Será que ela de sã consciência faria isso? Aqui em Rondônia, eu não me lembro aonde foi, mas aconteceu de pessoas endemoniadas, eu digo, pegaram um homem, castraram ele e fizeram ele comer os próprios testículos. Nenhum ser humano de sã consciência faria uma maldade dessa. É a degeneração maléfica causada pelo diabo na vida das pessoas que não têm Deus. Então o ser humano não pode ser tão maléfico assim, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Outra mentira do diabo, que também é tão perigosa quanto a primeira. O diabo é fraco, qualquer pessoa pode derrotá-lo. Queridos, o maligno não pode ser vencido simplesmente por vontade humana. Então não subestime o maligno, não subestime o diabo, não subestime Satanás. Não ceda a ele, mas também não dê motivo para achar que ele não vai fazer nada, que qualquer um pode derrotá-lo. Se fosse dessa forma, queridos, aqueles que são serventes dele não teriam problemas. Os gurus, os pais de santo, eles têm tantos problemas quanto qualquer um que não é filho de Deus. Da mesma forma, porque passam por problemas na vida pessoal, financeira, conjugal, etc. Agora aqui, nesse mesmo capítulo que nós lemos, Jesus foi claro quando ele disse: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando se torna refém
se torna escravo, porque cumpre a vontade do diabo. E aqui também não adianta pensamento positivo, não adianta autoajuda, porque pela força humana o Satanás não é vencido. Então não vai resolver. Mas tem gente que fala assim, olha, eu conheço uma pessoa que ele venceu o vício da bebida. Ele era viciado em bebida alcoólica e venceu. Tudo bem. Quantas são as áreas da vida do ser humano? Pode ter vencido a bebida, mas e as outras áreas? Vai continuar escravo de Satanás. Por isso a pessoa tem que crer na palavra, se encher de Deus e resistir o diabo. A Bíblia garante, nós acabamos de ler, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esses mesmos que questionaram Jesus, ele respondeu. Porque as pessoas falaram, olha, nós não somos escravos, nunca fomos escravos de ninguém. Aí Jesus disse, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Eu vim de Deus e agora estou aqui. E não vim por mim mesmo, mas foi Ele quem me enviou. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Muita gente não quer ouvir a palavra. Muita gente só vem para as reuniões de cultos para assinar ponto e cumprir a tarefa de estar lá junto com os irmãos no domingo à noite. Eu vi um comentário de uma pessoa aqui de Vilhena que disse assim, palavra tem em todas as igrejas, palavra tem em todo lugar, palavra é só pegar a Bíblia e ler. Queridos, atrás de todo homem de Deus e toda mulher de Deus, não é só palavra, mas tem que ter respaldo com atitudes. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa estar respaldado pelas suas ações. Então, amados, muita gente valoriza uma série de coisas, mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra é Jesus, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. É muito interessante. Muitas vezes nós estamos aqui pregando a palavra e a pessoa está preocupada com o horário. Será que não vai terminar esse negócio? Já tem outros, mandar mensagem lá para o fulano, tal. E assim por diante. Essas pessoas, como é que podem estar se enchendo de Cristo? Se enchendo de Deus? Se estão mais preocupadas com as coisas que lhes são próprias, coisas particulares. Mas olha quem pode te dar a vitória sobre o mal. Nós acabamos de ler. Portanto, seu filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Livres do quê? Para quê? A questão da liberdade, nós acabamos de cantar também, eu sou livre. Olha bem, eu sou livre das garras de Satanás, mas eu tenho liberdade de servir o meu Deus, porque eu não sou escravo do inimigo. E nós temos que ter consciência. Para isso, a igreja, ela tem estado nas ruas da cidade de Vilhena, com a missão de formar opiniões de pessoas
a respeito da realidade bíblica. É a nossa função. É a nossa função. Para isso, os líderes de células, que são grupos de comunhão, de oração, de estudo, os discipuladores, que são mentores espirituais, cobertura sobre a vida das pessoas, têm atuado de uma forma maravilhosa. Mas cabe a mim obedecer ou não. Por que é que leva tanto tempo para uma pessoa ser formada em qualquer profissão liberal, por exemplo? Porque é um caminhar diário de ensinamentos, de práticas, até formar. Assim também, até que Cristo seja formado em mim, eu tenho que mudar um pouco cada dia. A função da igreja, queridos, é uma função de ensino, de intercessão, de ajuda. Queridos, eu me lembro de um fato que aconteceu quando eu estava na igreja de Curitiba. Uma pessoa veio conversar comigo a respeito de Páscoa. Até esta semana, os meus filhos me questionaram: pai, a nossa igreja não celebra a Páscoa? Celebra sim. Celebra a Páscoa sim. Por quê? Porque a nossa Páscoa é Jesus. Jesus é aquele que deu a vitória sobre a morte. E a Páscoa original dos judeus foi a celebração quando o anjo da morte passava por cima das casas que tinha a marca do sangue do Cordeiro. Mas é claro que nós não celebramos coelho, ovo de Páscoa, chocolate que não tem nada a ver com a Páscoa verdadeira. Agora, é claro, se você tiver chocolate sobrando aí, a gente aceita. Mas não que isso tenha a ver alguma coisa com Páscoa. Nada. Mas essa pessoa, então, qual foi o comentário que essa pessoa fez? Falou assim: olha, o pastor manda muito lá na igreja. Agora, aqui na minha loja, na minha empresa, é eu que mando. Eu não vou nem comentar o que aconteceu com a loja dessa pessoa depois. Mas também, aqui em Vilhena, nessa igreja, já faz bastante tempo, essa pessoa não está mais aqui conosco. Um dia, um dos irmãos telefonou para mim: pastor, estou precisando de um cheque para emprestar para uma pessoa. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós não podemos emprestar. Não podemos ser avalistas. Se alguém vier me pedir alguma coisa, é melhor eu dar, se eu posso. A pessoa chega: pastor, eu preciso de R$1.000 emprestado. Eu não tenho R$1.000 para te emprestar, mas eu posso te dar 50. Aqui está R$50. E assim vai indo com outras pessoas, até formar 1.000. Mas aí eu falei para essa pessoa, falei: olha, não posso, eu não vou te emprestar. Mas você não tem cheque? Tenho, mas não empresto, porque a Bíblia não me ampara. O que aconteceu? Esta pessoa fez um cheque dela para essa terceira pessoa que tinha frequentado a igreja algumas vezes. Resultado: cheque bumerangue. Bateu lá e voltou na conta do cara. Ele teve que vender um objeto precioso que ele tinha
para não perder o emprego onde ele estava e cobrir aquele cheque de R$ 1.800. Então, queridos, o mal está aí, em todas as áreas da vida do ser humano. Agora, cabe a nós entender o que é que a Bíblia diz e o que é que o inimigo fala como mentira para querer usar, matar, roubar e destruir as pessoas. E a outra mentira: o diabo é tão forte que é difícil derrotá-lo. Meus queridos, esta situação, ela está sendo revertida através da igreja, através de você e eu. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. É o trabalho nosso. Então, o diabo não é poderoso, não. Quem é poderoso é o nosso Deus, é Jesus. E ele é um derrotado e um mentiroso. Agora é o teu dever, igreja, tomar posse e destruir os poderes de Satanás. Porque a Bíblia diz: em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Pode ler aí em Romanos 16:20. Então, você sabe o que é isso? É eu estar em Cristo. Se ele já venceu por mim, eu tenho que me apoderar, me apossar desta realidade. Porque, olha bem, o que é estar em Cristo? Está vendo esse papel aqui? Sou eu. Eu coloco aqui dentro da Bíblia, pronto. Eu estou em Cristo. Você não vê que está em Cristo, mas você sabe que você está dentro de Cristo. Você está com Cristo, dentro de Cristo, e Cristo está dentro de você, habitando no seu coração. Amém? Queridos, olha bem, tudo aquilo que aconteceu na cruz se refere a nós. Jesus sofreu, você e eu também sofremos. Jesus foi crucificado. Nós também fomos crucificados com ele naquela cruz. Jesus foi sepultado. Nós também fomos sepultados com ele. Ele ressuscitou. Nós ressuscitamos com ele. Ele foi assunto ao céu. E nós também estamos com ele assentados à direita de Deus Pai, nos lugares celestiais em Cristo. É uma realidade no mundo espiritual. Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então você está lá. Você está lá no céu com Cristo. Então diga aí para o irmão que está do seu lado: não olhe para cima, olhe para baixo, porque você está no céu. Amém, queridos, amém. Agora olha bem o que primeira carta de João 4:4 diz: filhinhos, vocês são de Deus, e os que venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, queridos, tome posse dessa realidade. Tome posse dessa verdade. Crie coragem e se livre do mal. Segundo aos Coríntios 5:17, bem conhecido de vocês, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Estamos vivendo em santidade de vida. Agora, como derrotar Satanás? Essa é uma pergunta que nós sempre fazemos. Como derrotar? Porque ele é cheio de estratégias. É astucioso.
é maléfico, mas nós vamos derrotá-lo pelo poder do Espírito de Deus. Afastai-vos da aparência do mal. É o que diz a palavra. Então, primeiro pelo Espírito de Deus. Por quê? Quando o Senhor quer nos dar vitória, nós temos que buscá-la através do Espírito de Deus. Mas olha bem também, queridos, quando nós vemos alguma coisa que não tem uma aparência agradável, nós temos que nos afastar. Vamos ser sinceros aqui. Aquele ambiente era um ambiente que podia trazer paz para alguém? Lá no Rio Grande do Sul? Olha bem, se eu convocar a igreja para fazer uma vigília, das 11 da noite à meia-noite, será que todos viriam? E aqueles que estavam lá, viriam? Mas os jornais disseram que eles começaram a chegar a partir da 1h da madrugada. Também, até hoje, ninguém falou quantos é que estavam lá. Mas os bombeiros estimaram em 1.500 pessoas. Fico imaginando quantos pais disseram: filho, não vai. Fique em casa, vai dormir. Não, pai, é só R$15. É pouca coisa, vale a pena R$15 para me divertir um pouco. Qual era a intenção de cada um? Qual era a verdadeira intenção de cada um dos que estavam lá? Agora, qual era a intenção dos donos daquele ambiente? Vamos fazer um negócio baratinho, R$15, que vai encher de gente. Vai dar muita gente e muito dinheiro. E daquela pessoal que estava aqui em cima cantando e tocando. Vamos soltar uns foguetinhos lá. Aí foram na loja. Quanto custa? Tem um aqui que não oferece perigo, custa R$75. E esse outro aqui? Não, esse aqui é perigoso, mas é R$2. Dá esse, R$2. Tocaram fogo em tudo. Todo mundo quer tirar proveito de todos. É a lei de Gesso. Levar vantagem em tudo. Agora é que entra a nossa posição. A posição da igreja. A igreja não tem outro interesse senão levar as pessoas aos pés de Jesus. Através do quê? Através da oração, do abraço, do relacionamento, de dividir espaços, de confraternizar, de interceder. É o nosso trabalho. É o nosso trabalho, igreja de Vilhena. Como é que o maligno opera para destruir vidas? 2 Coríntios 2, 10 e 11 diz assim: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, disse Paulo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, para que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Olha o que Paulo fala. Porque não ignoramos as suas intenções. Como é que ele opera? Qual é a grande arma de Satanás? Ele não é visível. E se muitos não acreditam, melhor ainda para ele. Mas ele trabalha na mente das pessoas.
na mente das pessoas. Ele joga o pensamento na sua mente, na mente das pessoas. Depois, ele faz você pensar que aquele pensamento é teu. Aquele pensamento maligno é teu. E ele também, queridos, ele lança esse pensamento, não é na terceira pessoa, na segunda pessoa. Ele lança na primeira pessoa. Como é que ele lança na mente das pessoas? Ele lança: eu sou fraco. Eu não consigo nada. Pensamento. E ele vai lançando. Ele não diz você é fraco, porque você repreenderia na hora. Mas ele vai lançando, uma vez, duas. Eu nunca vou conseguir ser um camarada de sucesso. Eu não vou passar no vestibular. Eu não vou conseguir passar no concurso. Meu emprego é uma porcaria. Vai indo. A minha família está destruída. Eu não amo mais minha esposa, não amo mais meu marido. E assim vai. Ele vai lançando na primeira pessoa, dentro da mente das pessoas. Acho que estou doente. Eu estou doente, eu acho que é câncer. E vai indo. Vai indo. E a pessoa vai aceitando. Queridos, se eu perguntar aqui, eu creio que a maioria de vocês já foi atingida com esse tipo de pensamento. É por isso que muitos lares, muitas famílias estão desfeitas. Porque não entendem as astutas ciladas sutis do diabo. Olha o que diz Coríntios 10, 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós todo sofisma e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Baseado neste versículo, ele lança sofismas, ele lança artimanhas, ele lança pensamentos que parecem uma verdade. Que parece uma verdade. Por quê? Sofisma é alguma coisa que parece verdadeira. E tem um grau grande de verdade. Mas as coisas que estão dentro do sofisma, que são mentiras, são o suficiente para irem se formando fortalezas dentro da mente do ser humano, dentro da mente da pessoa, até que a pessoa fica com a mente aprisionada e pratica o pecado de uma forma rotineira. Prisioneiro do pecado e do sofisma do diabo. Queridos, nós devemos ter cuidado com os sofismas. Devemos banir a mentira do diabo da nossa mente. Não aceitar acusações. Agora, como é que eu faço para destruir? Substituindo as mentiras, sofismas do diabo na realidade de Deus, na verdade de Deus, tomando posse da identidade cristã, tomando posse da minha nova identidade. E você tem que ficar atento quando vêm pensamentos, para identificar de onde está
vindo este pensamento. Então você precisa discernir, combatendo a mentira do diabo na verdade de Deus. Quantas pessoas vão aceitando? Porque diz até que a mente desocupada é oficina de quem? A oficina do diabo. Então, às vezes, a pessoa não tem o que fazer, fica deixando a mente ser levada pelo engano de Satanás. E assim vai destruindo a vida dela própria, o trabalho, a vida dos filhos e destruindo a família. O presente século, tantas dificuldades e problemas são frutos de gerações que se deixaram levar por esse tipo de artimanha, pelos sofismas de Satanás que conseguiu montar fortaleza em pessoas, lares, famílias, divórcio, drogas, homossexualismo, pederastia, um monte de coisa. Pessoas que vão se deixando. Mas o homem e a mulher de Deus têm uma nova identidade. E eu tenho uma identidade cristã. Você tem uma nova identidade. No dia que você recebeu Cristo como Salvador, você passou a ter uma nova identidade. Repita comigo. Eu tomo posse da minha identidade cristã. Muitas vezes a pessoa não sabe das coisas. Então, lê a Bíblia, mas não toma posse da revelação verdadeira. Jesus, então, em Mateus 12, 28, acusaram ele que ele não era o Filho de Deus. E Satanás, ele fala assim, ó, tu és o Filho de Deus. E ele repetia assim, ó, eu sou o Filho do homem. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, entregou para ele o domínio da terra. Domínio de toda a terra. Mas veio Satanás com as mentiras e artimanhas. E, através do pecado, tomou posse legalmente da terra. E aí então, só podia ser tornado realidade para Deus um outro homem, Jesus, o Filho do homem, que através da santidade, através da morte na cruz, através da ressurreição, ele recebeu de volta o domínio da terra. Mas ele tomou a chave da morte, do inferno, para colocar tudo isso debaixo dos seus pés, debaixo da sua autoridade. Então, mas aí quando acusaram ele, ele disse, se pelo Espírito de Deus eu expulso demônios, nós também expulsamos pelo Espírito e pelo poder de Deus. Logo, não é pela força do homem, querido, mas pela força do Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado por Deus gratuitamente. Amados, uma das razões que Deus te dá o Espírito é para ter a revelação plena de quem você é, de quem é o inimigo e o que você pode através dos recursos infinitos que você tem em Cristo Jesus. Muitas vezes nós não conhecemos todas as coisas. Temos, mas não conhecemos. O pastor Eibe, ele conta uma história de uma tribo lá do interior de Santarém. Diz que um dia, aquele pessoal foi para um outro lugar, e aí chegaram, uma cobra enorme. Começaram a desviar, vamos desviar por lá. Deram uma volta enorme. Mas um menino
descalço, de calçãozinho, chegou, foi lá, passou a mão na cobra, sentou, deitou em cima da cobra. Todo mundo ficou olhando. Por quê? Ele já tinha estado antes e sabia que a cobra estava morta. Então ele sabia. Ele não tinha mais medo. Assim também você. Não precisa ter medo de Satanás, mas vença o mal com o bem. Olha o que diz esse versículo. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, você e eu, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Deus quer usar você para mostrar para Satanás que ele é um derrotado. Então ele foi derrotado e ele está debaixo dos pés da igreja. Então, novamente eu quero dizer, vença o mal com o bem. Você pode vencer o mal porque Jesus já venceu por todos nós. Amém? Vamos ficar em pé, queridos? Vamos estar entoando um cântico. Em seguida eu quero convidar o Marcos Holanda para que venha aqui orar conosco e finalizar este culto. Aleluia. Aniversário da Fabiola hoje, né, Fabiola? É? Parabéns, Fabiola. Também, nós temos o aniversário da Heloísa também, e da Elisângela Porto. Mais alguém aniversariando hoje? Deus abençoe vocês.